Boa noite a todos. Muito obrigado pela vossa presença em mais uma sessão, um debate da Oficina da Liberdade. Perdoem-me quem já ouviu explicar um bocadinho o que é a Oficina da Liberdade, mas para quem nos assiste pela primeira vez, penso que será importante. A Oficina da Liberdade é uma associação cultural e cívica, um think tank, que se dedica ao estudo e à divulgação de ideias de liberdade. Temos organizado diversas tertúlias antes da crise do Covid em Lisboa e Porto, tertúlias participadas e sobre diversos temas. Editamos um livro com quase 31 autores sobre diversos temas também ligados à liberdade, ao liberalismo, e foi editado há quase um ano a esta parte. Durante a pandemia, iniciamos um conjunto de debates online. Hoje temos o grato prazer de ter um painel muito interessante, será dedicado sobretudo aos temas da economia e empresas, será moderado pelo jornalista António Largueza, do Jornal de Negócios, e a quem passava desde já a palavra e desejo a todos uma boa conversa, que seja produtiva e penso que será interessante para todos. Obrigado, até já. Viva. Muito boa noite a todos a quem nos está a assistir. Esta noite debateremos o tema da crise e do Estado e do papel do Estado na economia. O tema é sair da crise com o Estado ou apesar do Estado. Não sabemos como é que vai sair, mas sabemos como é que entrou. Entrou com o Estado em força e a precisar de atuar. Começo por Artur Soutinho. Como é que viu esta entrada do Estado neste início da crise? A primeira atuação, se entrou no tempo correto, com os instrumentos corretos? Que avaliação é que podemos já fazer até o momento? Sendo que houve avanço e recuos e ainda só estamos nos 2 primeiros meses da crise. Boa noite a todos. Portanto, primeiro é um prazer estar neste fórum, nesta discussão, que este tema da liberdade, em geral, cada vez é mais importante, também nos tempos de hoje. E, efetivamente, começando pela questão da empresarial e das empresas e a questão económica, eu acho que esta crise, efetivamente, começou em março, é uma crise que não tem precedentes, não é comparável com nada, porque, efetivamente, aquilo que eu, na minha experiência pessoal, que é uma empresa de 99% que exporta, a experiência foi única, que foi, por um lado, os sistemas de abastecimento começarem a encerrar, não conseguir ter as matérias-primas que desejava, e por outro lado também a procura a desaparecer, os meus clientes a desaparecerem, os meus clientes são tudo grandes retalhistas, europeus, americanos, canadianos, etc., e que começaram a fechar. E houve situações completamente ridículas, por exemplo, decisões de países que se fecharam de um dia para o outro, o caso de Itália, de Espanha, em que mercadorias que estavam a caminho ficaram na fronteira ou ficaram dentro do caminhão. Portanto, foi de certa forma um pouco atabalhoada, mas que eu acho que isto resultou um pouco do desconhecimento que havia sobre o problema. E, portanto, de um lado não há oferta, não há procura, portanto, acho que é uma crise que ultrapassa mesmo uma crise de resultado de uma guerra, por exemplo, e, efetivamente, as economias e as empresas trabalham para abastecer os exércitos e a guerra. Em termos depois mais gerais, eu não sou, efetivamente, cientista nem epidemiologista, portanto, o meu conhecimento é apenas de jornais e aquilo que eu vou lendo na imprensa, etc., que vou procurando perceber. Quer dizer, acho que quando isto começou, e no caso concreto português, acho que o de Portugal, acho que os portugueses, de certa forma, inicialmente ultrapassaram o governo. Portanto, o governo foi um bocado atrás da ação dos portugueses, e depois, a determinada altura, acho que começou a ser popular, e o próprio Estado percebeu que medidas de confinamento mais agressivas seriam populares. E aí, quando apareceu o Presidente da República, apareceu o Primeiro-Ministro, etc., com uma série de medidas chamadas de emergência nacional, que eu nunca tinha passado por isso, portanto já tenho alguns anos, nunca tinha passado, não me lembro disso, não me lembro de falar disso mesmo dos meus pais, etc., e, portanto, é uma coisa única, sendo que, na prática, quer dizer, criaram uma situação de medo, em geral, e eu posso lhe dizer que no dia
eu fui trabalhar todos os dias, continuo a trabalhar todos os dias. Eu desloco-me vários quilómetros para trabalhar, porque quis manter as minhas rotinas, etc. E, efetivamente, no dia em que se iniciava a emergência nacional, que havia todas aquelas restrições, deslocações, entre os conselhos, etc., eu dei por mim, isto é uma coisa agora pessoal, mas para contar, acordei a sonhar que ia de carro trabalhar e ia fugir à polícia. E o sonho acaba em que resolvi, em vez de ir de carro, ir de moto, para fugir com maior facilidade à polícia. Portanto, isto é um pouco aquilo que eu senti na altura, e, portanto, acho que o tema é muito esse, quer dizer, e acho que eu tive a experiência de ter que, a determinada altura, que parar uma fábrica, mais que uma fábrica, são 3 fábricas, porque, efetivamente, não conseguia fornecer os meus clientes, nem os meus clientes que podiam ser fornecidos, e digo que é tão difícil parar uma fábrica como depois reativá-la, não é? Olhando para as condições. E acho que se passa um pouco isso. Acho que agora estamos todos, e neste caso as forças políticas e o governo, a correr contra o tempo no sentido de tentar reativar e pôr as pessoas da rua, reativá-las depois a trabalhar conforme mais alguma que as pessoas se sintam minimamente seguras, porque efetivamente o Covid... Deixa-me puxar um bocadinho para o tema daquela que foi a resposta do Estado, e o Dr. Soutinho está num setor em que 70% das empresas estão em regime de layoff, segundo o último inquérito da Associação do setor. Foi um dos grandes instrumentos. Não sei se estive a recorrer a ele ou não, o que é que sendo um empresariado, foi uma resposta correta, e esses outros instrumentos. Sim, eu acho que esses tipos de instrumentos, se virem, são instrumentos que foram aplicados na realidade dos países europeus, mesmo no Reino Unido, entre França, Espanha, Itália, em todo lado. Portanto, isto passou de certa forma por uma política europeia. Acho que na situação de crise que estava a existir, efetivamente, a intervenção do Estado, de alguma forma, é muito importante, mas também é importante que o Estado diga da economia. Julgo que perdemos o Arthur. Muito bem. Não sou o único. Arthur. Não, eu estava a ver se era eu. Estava a dizer só que os meses de julho e agosto são mesmo complicados em Portugal. Estamos a ouvir mal o Arthur. Sim, deixamos de ouvir o Arthur. Não sei qual é a solução, se será entrar e voltar a sair. Não sei, não é. Não sei se sou eu. É a minha net. Sim, se calhar deixamos voltar a entrar. O Manel pode pegar no tema. Sim. Em relação ao que tem sido, o Manel trabalha no setor da agricultura, que ainda ontem houve um novo pacote, né? Já foram vários anúncios. Também, se quiser falar um bocadinho desse tema, do que é que pode ser uma resposta concreta, e o que é sucessivos anúncios, que depois, a certo ponto, se calhar o setor já não sabe o que é que houve, o que é que não houve, o que é que se tornou efetivo, o que é que não houve. Não sei se quer partilhar essa experiência. Eu trabalho nos vinhos, e é um setor que obviamente foi muito afetado, não só no mercado externo, como se vê no colega do têxtil, mas também no mercado nacional muito fortemente, e com o encerramento da restauração isso ainda mais tremendo foi. Eu confesso que tenho alguma dificuldade em ter pedalada, não sou só eu, admito que seja toda a gente, para os pacotes sucessivos que vão sendo publicados, até porque há muita ideia das empresas de que nós temos muitos pacotes, mas depois, efetivamente, a muito poucos temos acesso real, ou então são com burocracias tremendas e, portanto, eu gostava de ver uma resposta mais eficaz e muito menos à base de anúncios. Admito que haja boa vontade nisso, mas talvez alguma dificuldade em pôr em prática uma solução como deve ser. Eu fiquei, ainda há pouco, tinha aqui até para vos citar, e acho que vale a pena, uma entrevista da Ministra da Saúde que diz que o nosso principal inimigo não é o vírus, é o medo. Eu não me surpreendo, mas surpreende-me é que ela o diga agora, porque julgo que se levou, talvez inconscientemente, longe demais uma estratégia de atemorizar as pessoas, muito mais do que de as alertar e formar para os perigos sérios que o vírus tinha, mas de as atemorizar. Reparem que nós chegamos a este ponto de que andamos a desinfetar escolas que estiveram 45 dias fechadas, e pergunta-se, mas que sentido faz? Ou andamos a limpar praias, os areais de praias,
que se o tivéssemos feito há uns meses atrás, os ambientalistas mandavam-se ao ar por estarmos a pôr produtos químicos nas praias e a limpar praias que de facto não são necessárias. Mas isto acontece porque as pessoas têm medo. E eu julgo que o medo está a ser e vai ser nos próximos meses um travão enorme a uma recuperação que deve ser feita pela economia e pelas empresas e, portanto, vai levar as pessoas a pedirem mais apoios do Estado constantemente e o Estado não os pode dar, manifestamente. Nós tivemos aqui um exemplo muito mau, enfim, a frase normalmente seria um exemplo muito bom, mas aqui foi um exemplo muito mau do que é que acontece num país ou num conjunto de países quando a economia privada para. Aliás, quem critica a economia privada tem aqui um ótimo exemplo do que é comprovado preto no branco o que acontece quando as empresas privadas são obrigadas a parar, independentemente aqui de saber se foi o Estado ou se foi a doença, não importa, mas são obrigadas a parar e de facto o país fica e os países ficam sem capacidade de resposta. Eu acho que há disfunções enormes na economia e que se vão prolongar por meses pelo menos, eventualmente anos. E também, mas se calhar vale a pena falarmos sobre isso mais à frente, acho que é um momento de refletir e de fazer algumas mudanças na própria forma como o país está estruturado e nas apostas que o país faz. Porque julgo que o voltar atrás não vai acontecer. Nós, no setor dos vinhos, costumamos dizer que não se vai voltar atrás em coisa nenhuma, porque já perdemos 2 ou 3 meses de vendas e, portanto, esses não vão ser recuperados. Mas quer-me parecer que a ideia geral que existe de que se vai reabrir e nós vamos voltar a ser como éramos, vai ter um choque duro com a realidade, porque não vamos voltar a ser como éramos de maneira nenhuma. Muito bem. Deixa-me só voltar ao Artur, que quer completar o raciocínio, estávamos muito ainda no início. Bem, quer dizer, eu estou de acordo com o que o Manel estava a dizer, porque efetivamente eu acho que isto vai ser um processo gradual. Quer dizer, já toda a gente percebeu, eu falo com muitos retalhistas internacionais, mesmo aqui dos nossos vizinhos das Zaras, etc. E eles estão a prever que este ano, na prática é um ano perdido, e que terão quedas de vendas da ordem dos 30% a 40%. Estamos a falar do retalho, não é? E este setor da moda, do vestuário, é o setor que vai sofrer muito mesmo. Porque tem tudo a ver com aquela compra de impulso e aquela compra que se faz sem necessidade, mas que se compra por gosto ou por vaidade. E essa compra acho que se vai reduzir. E, portanto, eles estão a prever que o ano 2021 seja um ano já de recuperação, sendo que se espera que se recupere em 2022 os números de 2019. E, portanto, eu acho que vai ser um processo gradual. Eu acho que isto tem muito a ver também com esta doença, este vírus, ser algo que vai estar e que não vai desaparecer de um dia para o outro. Acho que todos nós, no início, quando isto apareceu, achámos que isto demorava 2 semanas. Eu também. Que demorava um mês, eu também. Que demorava 2 meses, eu também. E sem dúvida que estou de acordo que houve um exagero. Eu acho que o exagero é muito na falta de informação. Quer dizer, as informações para as agendas portuguesas são muitas vezes contraditórias, o que é muito mau. As pessoas não sabem, na dúvida, fecham-se, ou não saem de casa, ou têm... Portanto, esta história dos 5 metros, já não sei, 2 metros, não ligo nada a isso, mas quer dizer, as pessoas são razoáveis, as pessoas não são um bando de ignorantes. Se lhes explicar como é que a doença se pode transmitir, como é que ela progride, etc., as pessoas começam-se a defender. Portanto, não adianta estar por regras. Agora, eu percebo porque para o Estado é muito mais simples estabelecer regras, é muito mais simples de fazer despachos limitativos, etc. Portanto, acho que eu hoje de manhã fui para as praias era uma dezena de regras, não é? Sim, eu das praias nem consigo perceber, não faço, quer dizer, também não consigo mesmo perceber. Eu hoje eu fui dar uma volta de bicicleta e aqui nas praias do Porto as pessoas estavam no mínimo a 5 metros já acima das outras. Não havia muita gente, havia algumas pessoas, estava um dia excepcional. E depois vi chegarem as polícias de moto 4, pistola, quer dizer, um tipo de pistola, de botas da tropa, vestidos de azul, com aquele ar importante da autoridade. Pronto, isto é uma coisa que a mim me faz muita confusão, porque acho que é... E o certo é que eu fui para um lado, fui para a zona do Rio, quando voltei já não estava ninguém na praia, quer dizer, eles conseguiram tirar toda a gente de lá. E, portanto, a história, por exemplo, das máscaras, as pessoas serem multadas com 400 euros, ou não sei, 300 euros, quer dizer, são coisas, efetivamente, que se acha que são para um Estado, são práticas, tudo justifica tudo nesta fase, e, portanto, tudo aquilo que o Estado desembrado de fazer faz, as pessoas acabam por aceitar, por razões do medo, não é? Porque a alternativa não é as pessoas pensarem ou decidirem por si, mas é, efetivamente, eventualmente ficarem doentes e tudo isso.
E, portanto, para um Estado... No vosso cluster tem havido quase uma clusterização da máscara. Havia há pouco o seu colega da Paulo Pica dizer que agora já não consegue ter confecções para as suas encomendas porque está toda a gente a fazer máscaras. Portanto, certo. E também esse processo das máscaras, por exemplo, é um processo também que daria uma conversa destas bastante grande. Deixa-me largar então a conversa, se calhar, ao Pedro. Nesta fase preferia não falar, porque, efetivamente, o Estado, eu já acompanho um pouco estes temas de vosso, etc. O Estado é uma entidade de tal forma presente em Portugal neste momento e que eu acho tudo aquilo o processo que estava em curso, que agora com o Covid, menção extraordinária, para alguém uma menção extraordinária. E quando o Manel me convidou para falar um pouco sobre isto, eu aceitei logo, não se sabe, porque eu acho que é muito importante, porque a empresa, a liberdade de iniciativa, a liberdade de pensar, a liberdade de poder criticar, a liberdade de poder gerir, de criar uma empresa, de contratar, de não contratar, etc. Quem preza isso, acho que tudo isto eu sinto que está, de certa forma, em risco. Não é que já não estivesse, já havia, e isso é uma coisa que é explicável, quer dizer, porque a presença do Estado quer dizer, neste país e através do seu instrumento, que na minha opinião é a autoridade tributária, é uma coisa avassaladora, não é? Portanto, já poderemos voltar a falar, deixe-me só dar a palavra também. Obrigado. Se calhar ao Pedro, falámos há pouco da questão do consumo, não sei se quer abordar a questão do medo na retração do consumo. Amanhã as lojas grandes começam a reabrir, como é que vai ser? A minha experiência, apesar de tudo, é bastante diferente da experiência do Artur, ou um bocadinho daquilo que foi relatado com o Manel. Eu trabalho num setor onde, basicamente, quando a crise começou, eu recordo-me que no dia 12 de março, eu trabalho em Lisboa, vivo no Porto, faço esta viagem todas as semanas, várias vezes, às vezes mais que uma vez por semana, e vim para o Porto num sentido de vir para casa, não sabia por quanto tempo, e fiz um plano mental quando vinha na viagem sobre os livros que ia ler, sobre as arrumações em casa que ia fazer e que estavam há não sei quanto tempo parado, e cheguei à conclusão hoje, que são 17 de maio, que não peguei nem sequer abri um livro, não abri, não tive tempo de coisa nenhuma, e confesso que se normalmente a minha vida já é bastante agitada, terá sido tão poucas vezes tão agitada como nestes 2 meses e qualquer coisa. E a filha já está crescida, não é? Sim, já está quase crescido. Eu felizmente já tenho filhos que já não me interferem muito assim com a vida profissional, mas a verdade é esta, quer dizer, tive um período absolutamente diabólico. E diabólico porquê? Porque nós numa primeira fase, quem trabalha na área do consumo, grande consumo, supermercados, etc., percebe e recorda-se, passámos uma fase que nós designamos normalmente por compra de pânico, as pessoas foram a correr aos supermercados, abastecer-se, comprar as toneladas de papel higiênico, todos já fizemos piadas sobre isso, encher as casas de produtos e por aí fora, e a questão prática é que, a dada altura, nós tínhamos uma situação que era, ao contrário de outros setores, nós não estávamos parados. Estávamos a trabalhar 24/24, muitas pessoas a trabalharem numa situação, não vou dizer de risco, mas pelo menos com todo o cuidado, mas sempre com algum risco, toda a gente preferiria estar em casa, muita gente na área administrativa em teletrabalho, mas tudo que são fábricas, etc., a trabalhar, e é um bocadinho aquilo que o Artur dizia há pouco, começamos também a sentir alguma dificuldade com entradas de produto no país, controles fronteiriços, coisas que vinham de fora e demoravam normalmente 12, 16, 18 horas a demorarem 3 dias a chegar, por cada fronteira que passavam tinham que ser controlados não sei quantas vezes, problemas tão existenciais como pessoas a querer que um motorista que vinha fazer uma entrega a Portugal tivesse 14 dias em quarentena antes de regressar ao seu país de destino, e outras barbaridades que não vou aqui referir. Tive neste período, por razões profissionais puras, um contacto apesar de tudo, muito próximo com várias autoridades, saúde, economia, agricultura, por aí fora. E posso-vos dizer que a dada altura nós estivemos muito perto de entrarmos num esquema de racionamento puro, como num estado de guerra, e estivemos, por exemplo, com algumas tentativas de, por exemplo, criar leis novas que impediriam uma coisa tão simples como tudo aquilo que nós vemos nos supermercados em termos promocionais, que se impedissem as promoções dos supermercados, porque supostamente essas promoções ainda ajudariam as pessoas a comprar mais, empurrariam mais as pessoas para o consumo, e numa fase em que nós não tínhamos a garantia que as pessoas teriam que comer em casa, isso poderia ser mau. Na altura, digamos, o argumento foi o argumento mais simples de todos, foi explicar ao governo que se isso acontecesse, além dos problemas que todos estávamos a acontecer, íamos a ter uma taxa de inflação adicional
que nós calcularíamos entre 15% e 20%, e ninguém nesta altura acharia que isso seria muito normal. Não sei se viram há poucos dias, mas saiu um estudo, todos os dias saem estudos novos, as consultoras têm pouco a fazer nesta altura e como tal estão a preparar estudos atrás de estudos com várias razões e vários temas, e uma delas dizia que o cidadão português, o tal que tem medo, o tal que não sai de casa para umas coisas, dizia, por exemplo, que os preços dos produtos em média tinham, em alguns casos, aumentado entre 10% e 50%. Isto é completamente falso, não tem nenhuma relação com a adequação com a realidade, mas há uma percepção. As pessoas pegam no caso do gel não sei quê, que estava a ser vendido a algures a um preço mais ou menos anedótico, e fazem disso o exemplo. Por isso, não é muito normal nós termos esta questão, eu diria, estou quase como o Arthur, eu tenho 54 anos, juro que não tinha a mínima noção que na minha vida íamos ter que atravessar uma coisa destas. Para mim isto é ficção científica convertida em realidade num espaço muito curto de tempo, mas posso dizer que internamente nós no dia 4 de março ainda estávamos a trabalhar e a organizar coisas para abril presenciais, com eventos que eventualmente podiam ter dezenas ou centenas de pessoas, e recebemos isto é verdadeiramente um tsunami nesse sentido, em que vê-se uma onda baixinha ao longe, mas quando ela chegou atingiu esta proporção. O que nós não estamos a ver, e acho que o Estado não está a ver, é que muitas das medidas de contenção, e nisso estou completamente de acordo com o Manel disse, com o Corto já disse, muitas destas medidas de contenção estão basicamente a fechar com que as pessoas estejam retidas em casa. Há muita gente que está muito confortavelmente em casa, vamos ser muito francos, há muita gente que não tem nenhuma vontade ou muito pouca vontade de regressar a uma vida ativa, porque, principalmente quem não tem um problema salarial ao fim do mês, ou uma empresa para gerir ao fim do mês, isto é uma vida relativamente confortável, e em alguns casos isto vai ter consequências trágicas, e diria, todos já vimos esses estudos, há estudos feitos para outras realidades que não Portugal, que dizem quantos dias determinado tipo de negócios sem faturar duram. Eu diria que em Portugal, apesar de tudo, duram um pouco mais, mas não duram muito mais. E por isso, nós temos neste caso, e falava o António antes de começarmos da questão do turismo, eu acho que as pessoas não têm a noção mínima do que é o peso do turismo na nossa economia, a mínima, e quando dizem peso do turismo, normalmente tendem a confundir com a hotelaria. Para os mais desatentos, chama a atenção de uma entrevista que na sexta-feira o Pedro Soares Santos, o presidente da Jerónimo Martins, deu ao Jornal Económico, que dizia a algures que no mês de abril, supostamente um mês em que, ao contrário de outros setores, o setor da distribuição moderna não teve tantos problemas, o Pingo Doce teve uma quebra de vendas de 16%. 16% não significa que as pessoas desataram a comprar menos, porque desataram a comprar menos porque vão menos às compras, mas não é essa a questão. A questão é que uma grande parte do negócio, que nós hoje vendemos produtos a distribuidores modernos, que depois os revendem, não a consumidores finais, como nós em casa, mas depois a muitas entidades, restauração, hotelaria, alojamento local, blá blá, por aí fora. Por isso nós vamos ter um impacto muito forte a esse nível, e diria, só para passar a palavra a outros participantes, nós temos aqui uma questão prática, que é uma questão, eu acho que não foi a saúde que nos colocou aqui, e vai ser a saúde que vai acender o amarelo ou o verde para nos voltar a tirar daqui, por muito que nós, aqui neste debate e noutros debates o façamos, dizendo que as pessoas estão a assumir precauções demasiadas. Nunca há precauções demasiadas, há coisas completamente incoerentes. Na segunda-feira vão abrir creches, onde crianças até 3 anos irão, mas não abrem escolas onde as crianças de mais de 3 anos vão. Isto são coisas que qualquer mortal, acho que não precisa de ser muito inteligente para perceber que não fazem assim nenhum sentido. Nós sabemos que os graus de risco são absolutamente inversos à idade, por isso as idades mais jovens são exatamente onde os graus de risco são menores, logo as escolas deveriam reabrir, e esse sinal, porque nós quando dizemos que as pessoas ficam em casa ou que as crianças ficam em casa, nós estamos a pôr automaticamente 900 mil pessoas, porque há 900 mil crianças, e se estas 900 mil crianças tiverem um pai e uma mãe, um deles pelo menos tem o direito a ficar em casa. Não estou a dizer que serão todos, mas com certeza nós estamos a dar automaticamente um sinal ao mercado. A segunda questão... Eu tenho esse problema, não é? Claro. E outra questão que eu julgo que tem uma relação direta com isto. Logo no início desta crise, para mim, um dos melhores artigos que li, e posso-vos dizer que li muitas centenas ao longo destes meses, um dos melhores artigos que li sobre o que era esta crise, ou o que esta crise podia representar, é um artigo escrito pelo Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, no Expresso, onde faz, na minha opinião, uma excelente resenha do que é que ele achava que iria acontecer, e muito do que ele disse fazia todo sentido. E a dada altura faz uma referência que para mim foi muito interessante, que é a referência que compara isto com o que aconteceu no 11 de setembro. E o que aconteceu no 11 de setembro também é um fenómeno extraordinário, completamente fora daquilo que era o padrão que nós conhecíamos. Não é uma guerra no sentido normal, mas é algo que nos interfere com aquilo que é um dos valores mais queridos que nós temos, que é o valor
se o da liberdade eu acho que é muito relevante, o valor da segurança seguramente não é menos. E a questão da saúde hoje é uma questão de segurança. Muito bem, por isso, enquanto nós... E antes de passar, temos aqui uma pergunta do Telmo sobre se faz sentido as regras de controle de preços no retalho. Não sei, antes de passar a... Não faz, na minha opinião, nenhum sentido, porque são regras, primeiro porque são anti-económicas, segundo porque são regras que, como são definidas, e não vou entrar aqui em muitos detalhes, o Manel saberá exatamente do que é que eu estou a falar, se calhar não tantas pessoas quanto isso, que é como é que se define um preço no retalho, e o preço do retalho não tem nada a ver com aquilo que nós consideramos como uma relação normal entre alguém que vende e alguém que compra, são relações altamente complexas e que envolvem N parcelas que depois definem um preço, por isso o que nós estamos aqui a fazer é controlar artificialmente a inflação de alguns preços, e o que aconteceu, vocês viram que há neste momento regras administrativas para preços relativamente a bens muito concretos, o álcool, as máscaras, o gel, etc. Felizmente o governo acho que parou aí, não avançou muito mais do que isso, mas mesmo nesses produtos, nós estamos hoje, e eu tenho essas questões a serem colocadas todos os dias, porque nós trabalhamos com empresas que fornecem esses bens, que é, o que é que são, quer dizer, qual é o preço que está em causa? A margem que está em causa é a margem do retalhista, é a margem do grossista, o que é isso? O que é um grossista? Hoje, à luz destas regras. Por isso, isto são questões que eu acho que quem as decide num gabinete, e decide muitas vezes com um alinhamento muito grande do que é, embora, e confesso, conheço algumas das pessoas que estão a tomar decisões nesta matéria, e não sendo eu, e quem me conhece bem sabe que tenho muito pouca simpatia politicamente por este governo, mas acho que as pessoas algumas delas pelo menos, estão a tentar fazer aquilo que numa situação que é inédita é o seu melhor. Por isso, é um bocadinho esta a mensagem que eu escolhi transmitir. Muito bem, deixa-me só sublinhar, que efetivamente isto não faz nenhum sentido controlar os preços. Quer dizer, definir uma margem, salvo erro, no caso das máscaras, etc., que eu conheço, penso que é 15%. Eu nem sei como se calcula a margem, não faço a mínima ideia. Se é do produtor, se é do roteirista, se é comercial, se é bruto, não faço a mínima ideia. Nem sei quem é que vai controlar isso ou fiscalizar. Portanto, isso é completamente anti-económico, porque como se está a ver, as máscaras hoje em dia já há excesso de máscaras no mercado. Se há um mercado que está a funcionar só a margem interessante, aparecem novos produtores. É assim que funciona a economia. Muito bem, deixa-me abrir o passo ao já Ricardo. agora, em relação a isso, só dizer, desculpa. Aqui muita coisa para comentar. Sim, só em relação a isso, só dizer, o Reagan acho que dizia que não fazia sentido pôr um salário mínimo, porque se era muito alto não servia para nada, e se era muito baixo não servia para nada, se era muito alto criava desemprego. E aqui as máscaras é um bocadinho. Ou seja, eu tenho ideia que, pelo menos em Espanha, em Espanha puseram um preço, que é praticamente €1 por máscara destas que a gente põe e deita fora, e a ideia acho que foi um bocadinho mais dar um sinal que pôr um preço efetivo, porque eu acho que até as duas farmácias a vender elas mais caras aqui. Portanto, a questão do controle de preço muitas vezes também é a imagem, como disse o Pedro, é muito complexo fazer um controle de preços, e há uma coisa muito importante nos preços que acho que até os políticos sabem, que é que são um sinal de escassez relativa, quer dizer, se as coisas começam a subir de preço, evidentemente que os produtores não podem reagir imediatamente, mas pelo menos os consumidores podem começar por poupar uma coisa que sobe o preço, e os produtores podem ajustar e começar a ter o sinal e mudar linhas de produção. Evidentemente que quando se faz por decreto, mesmo que seja um preço atrativo para os produtores, é de alguma forma artificial e pode fazer com que muitos produtores não queiram mudar as suas linhas de produção, porque não vale a pena o risco, que é o problema também de pôr as coisas por decreto. A minha experiência foi mais como a do Pedro, já percebi que o Pedro, onde trabalha, havia muita atividade, a minha também, a mercados financeiros. Ou seja, nós o que tivemos que fazer, tivemos que dividir a equipa primeiro em 2, depois em vários, que eu cheguei a vir para casa, e num momento muito complicado para os mercados financeiros. Ou seja, a volatilidade era brutal, os mercados caíam, afinal caíram 20% ou 25%, depois subiram 10% num dia. Muitos mercados têm limites de preço intradiários, que são os travões que põem para que os sistemas, porque há muitos algoritmos, não comecem a disparar preços, e houve para cima e para baixo leilões de volatilidade. Foi um pouco loucura, e achei graça quando o Arthur disse que sonhou que andava a fugir da polícia. Eu praticamente andei a fugir da polícia. Ou seja, é verdade, tinha um papel que em teoria funcionava, mas eu tive que ir buscar um computador ao meu trabalho, e quando voltava tive uma destas intuições que vi que desviavam para uma via de serviço ali ao pé do estádio do Atlético de Madrid, e eu nesse momento saí da autoestrada e passei por detrás do estádio do Atlético de Madrid. Quando voltei a entrar aí estava a polícia a controlar toda a gente. Portanto eu dei um bocadinho, não sei se me faziam alguma coisa, mas não quis arriscar porque preferimos sempre evitar. E é melhor também não falar português nessa circunstância. Exato, não, nessa circunstância não se fala português. Deixa-me, Ricardo, como é que a partir daí,
como economista, de se falar muito da questão do paralelismo entre o que foi o período da Troika, a anterior crise, e esta, até houve a questão da austeridade, se ia haver austeridade, se lhe chamaríamos austeridade ou não. O país político, durante 2 semanas, esteve a discutir isto. Há algum paralelismo, tanto na resposta como no que vem a seguir, se calhar olhando um bocadinho do... Eu acho que foi o Tolstói, não, que disse que as famílias felizes eram todas iguais e as infelizes, cada uma era infeliz à sua maneira. As crises económicas é um bocadinho igual, ou seja, o que é a expansão são todas iguais. É um excesso de crédito, um excesso de confiança, uma tomada de decisão, basicamente uma falta de coordenação entre a poupança e o investimento, e depois, realmente, quando rebenta a crise, são todas diferentes. Mas é verdade que esta crise tem muita incerteza no futuro. Ou seja, todas as crises económicas até agora, o problema era que as empresas... O problema era visto como um problema meramente financeiro, em que as empresas de repente não tinham acesso ao crédito, como que a produção existia e a produção era... Havia coisas em excesso, por exemplo, na última foi o imobiliário, na anterior as dot-coms, mas que se poderia corrigir e que havia que dar tempo para que as coisas se corrigissem. Não é bem assim. No fundo, toda a estrutura de produção está desequilibrada e precisa de corrigir. E o que se encontrou como remédio para isso são as chamadas injeções de liquidez, que é um remédio perverso porque não ataca o problema inicial, que é o excesso de crédito no sistema. Nesta crise, a grande diferença é que procura e oferta estão de alguma maneira mais relacionadas. Ou seja, por um lado, é verdade que temos uma crise porque tudo parou, mas parou a procura, que normalmente para nestas questões, pelo menos em alguns produtos. Neste caso houve muita paragem da procura, mas também não há oferta, porque as fábricas pararam, como diz o Arthur. Então a parte boa é que está tudo aí à espera de se voltar a pôr em funcionamento. Não vai ser fácil. Vejo que eu suponho que há setores que esperam a 1 ano, há setores que esperam a 2 anos. O turismo acho que é a grande incógnita. Em Portugal e Espanha é igual. Em Espanha acho que é 12% do PIB, o turismo. E, portanto, e todas as ramificações que isso tem, não é? Que, aliás, em Portugal é muito curioso que da última crise nós saímos com o turismo, mas não com o grande investimento do Estado nos grandes projetos, como foi sempre o turismo visto desde os anos 60, senão com o pequeno investimento das pessoas que tinham um apartamento e da oferta que ou seja, de reduzir os preços, permitiu a mais gente vir, ou seja, uma coisa que não foi nada planeada, que foi a ordem espontânea a funcionar e que o Estado não gosta muito dela. Portanto, por um lado há otimismo, quer dizer, neste momento está tudo parado, não há razão para dizer que quando volte tudo a funcionar, não vá funcionar. O medo é o grande problema, mas eu acho que vai haver algumas diferenças importantes nas preferências das pessoas. Não sei, não sou adivinho, mas tenho ideia que, por exemplo, muita gente foi trabalhar para casa e não vai querer voltar, nem que seja pelos 200 ou 300 euros de que poupem gasolina, podendo ficar em casa. Portanto, espaços de escritórios vão se reduzir, os preços ou os tamanhos. Já começou a acontecer aqui em Espanha e eu acho que é uma coisa que vai ficar. Não toda a gente, muita gente vai ter que continuar a ir, eu terei que continuar a ir, mas muita gente vai deixar de ir ou vai ir uma vez por semana, e eu acho que também isso vai mudar. O turismo vai ser muito complicado recuperar a confiança das pessoas e, por exemplo, inclusive no imobiliário, eu acho que vai haver mais gente a querer viver no subúrbio, porque eu, por exemplo, vivo em Madrid, mas tenho a sorte de ter uma casa fora de Madrid, e quando começamos a ver que isto ia fechar tudo, vim para esta casa, porque tenho um jardim, estou ao ar livre, não vejo gente na rua. Portanto, há coisas que eu acho que vão mudar. Os dados dos imobiliários em Portugal aumentou a procura por casas germinadas, não é? Sim, jardim. Exato. O que é o que eu tenho também aqui. O Pedro, nas notas preparatórias antes da reunião, falou da questão do que pode ser a digitalização excessiva. Julgo que estava a falar dessa questão não podemos ir todos para o teletrabalho. Quer desenvolver um bocadinho o que é que essa ideia a questão aqui, eu acho que se põe em vários planos. Numa área como a que eu trabalho, põe-se no plano do trabalho, põe-se no plano da organização de toda a mecânica das empresas, mas também se põe no plano da compra, do próprio plano, como hoje, por exemplo, foi um dos fenómenos. Se há vencedores, se nós podemos dizer que há vencedores nesta crise, um dos vencedores desta crise foi uma coisa chamada MBWay, outros grandes vencedores desta crise foi uma coisa chamada comércio eletrónico ou compras eletrónicas, que é preciso termos esta noção. Estamos a viver numa situação inédita, atípica, e como tal, eu diria que era muito estranho que não fosse assim. Se estamos todos fechados em casa e se queremos que as coisas venham ter connosco, que não recorrêssemos àquilo que é a forma mais simples de fazer chegar as coisas ao mundo.
Só que nós esquecemos que uma parte substancial da nossa economia, principalmente do nosso mercado interno, não falo em termos de exportação, mas o nosso mercado interno depende muito daquilo que é o comércio, daquilo que é fazer chegar os produtos às pessoas. E ao fazer isso, nós se reenverdarmos por esta lógica de teletrabalho, por exemplo, vamos ter muito menor mobilidade, as pessoas vão ter muito menor movimentação. E ao terem muito menor movimentação, por exemplo, há toda uma estrutura de lojas de rua que vai deixar de ter sentido. Todos os edifícios de escritórios do centro do Porto, do centro de Lisboa, por baixo têm restauração, cafetarias, lojas disto, lojas daquilo, que são dezenas e dezenas de pequeníssimas empresas e de milhares de postos de trabalho que eu diria que ficariam aqui em causa. O outro lado é que é uma parte que eventualmente num negócio mais amplo não se coloca, mas, por exemplo, quem trabalha muito uma área de turismo, uma área relacionada com o que nós chamamos o canal Horeca, a hotelaria, a restauração e as cafetarias, nós vamos ter muitos negócios que não vão reabrir. No Porto e em Lisboa foram milhares e milhares de estabelecimentos que abriram nos últimos 3, 4 anos e que viveram do boom do turismo, vamos ser muito francos, iniciativa privada, apoio zero do Estado na maior parte dos casos, e que não, vão fechar por razões simples, porque não têm, mesmo segunda-feira quando abrirem, amanhã quando abrirem muitos restaurantes, o problema deles não vão ser as regras. As regras vai ser o menor dos problemas que muitos estabelecimentos vão ter. Apesar de estúpidas, são regras, o que vai ser é a inexistência de clientes. Nós vamos ter restaurantes que as pessoas não vão lá, e isso vai causar problemas sérios. O outro problema é que esses estabelecimentos, quando fecharam, tinham os seus fornecedores e deixaram as suas dívidas, e tenho isso por experiência pessoal. Posso-vos dizer que basicamente todos esses estabelecimentos que fecharam no dia 12 ou 13 de março, até este momento devem ter pago aos seus fornecedores zero. Que por seu lado têm que pagar aos seus fornecedores, por isso há um rastro de dívida que este pequeno comércio vai obrigatoriamente criar, se nada for feito, e penso que nada será feito que tenha resultado prático, porque a maior parte das regras, quando chegarem ao terreno, já os estabelecimentos estão mortos. Pior do que isso, eu acho que nós estávamos a falar da questão do turismo. Nós, em 2012, quando entramos na crise, e lembro-me de ter escrito isso em vários sítios e em ter falado disto várias vezes, nós achávamos, o português médico tem sempre uma costelinha pessimista, nós achávamos que a maior parte de nós achava que isto era um problema para uma geração, não era um problema para ser resolvido em 2, 3, 5 anos. Não vou dizer que os problemas foram resolvidos, nós sabemos que há problemas endémicos que nunca ficaram resolvidos e não estão resolvidos. Mas realmente ninguém imaginava em 2012 que nós chegaríamos a 2016, 2017 na situação que estava, e duvido que alguma das pessoas aqui presentes e quem nos está a assistir, se pensar bem o que pensaria em 2012, tivesse consciência que nós naquele espaço de tempo pudéssemos recuperar. E nós recuperamos basicamente assentes não no esforço do Estado, não na capacidade de endividamento do Estado, mas no esforço da iniciativa privada e em duas áreas que eu acho muito concretas. Uma, o turismo e tudo relacionado com o turismo, e no outro tudo tem a ver com a exportação. O problema que nós estamos a viver hoje é que nós vamos estar a exportar para países que estão numa crise económica tão semelhante à nossa, não estamos a exportar para países com economias neste momento mais fortes, embora sempre mais fortes, porque pedem uma base, mesmo depois do abanão serão sempre mais fortes, mas são países que eles próprios vão estar a atravessar uma crise económica, crise de confiança, crise de consumo, e por outro lado, aquilo que já falamos aqui, do turismo, das agências, por exemplo, o que é que vai acontecer às companhias de aviação? É uma coisa tão simples quanto isto. Quem vive no Porto ou anda por aqui, se calhar se passou há poucos dias, por exemplo, no aeroporto de Pedras Rubras, aquilo mete dó. É assustador. Porque é assustador. Nunca vimos naquele aeroporto tantos aviões, aquilo é um autêntico parque de estacionamento de aviões, já devem ter erva por baixo. E estamos a pensar numa situação que é, aí vou voltar, e eu tento ser sempre um bocadinho mais otimista nestas coisas, eu julgo que a saúde e o comportamento que Portugal está a ter, mesmo com todas estas regras, mesmo com as nossas críticas ao que aconteceu em termos de liberdades, etc., e eu sou dos primeiros a criticar isso todos os dias e todas as horas, na verdade nós vamos ter no benchmark internacional, nós vamos ter uma posição que não é muito desfavorável, e essa posição é essencialmente menos desfavorável que aqueles que são os nossos principais mercados competidores em termos de turismo, que são Espanha e Itália. E vai-nos voltar aqui ao Manel e ao Artur, se calhar, quem quiser pegar o tema, só falou há pouco da questão que em 2012, 13, ninguém imaginava a recuperação que íamos ter e como iríamos ter em 2016. Falou-se muito na altura, e eu estava no programa da Troika e no anterior governo, das reformas estruturais, e falou-se da importância que isso poderá ter tido depois para o que foi a retoma a partir de 2014. Depende do prisma político com que se aborda o tema, mas o Artur... António, eu desculpe interromper, não sei bem que reformas estruturais, mas eu ainda estou para saber que reformas... Muita questão da reforma laboral, não é? Mas este é o momento das crises, sempre se fala sobre alterações que pode haver no modelo
económico do país para a saída da crise? Está a haver alguma coisa a ser feita ou pensado nesse sentido, Manel, por exemplo? Eu brevemente, eu acho que não. Eu julgo que a Troika e aquela crise nos deviam ter dado um mote para mudarmos a forma de desenvolver o país. Julgo que, mas não vale a pena se calhar aprofundar imenso, mas quer dizer, o Governo Passos aplicou algumas medidas e fez, a meu ver, pouquíssimas reformas que se possam considerar estruturais e que tenham ficado para o futuro. Este Governo preocupou-se em apresentar contas simpáticas, que foram contas do Estado, que foram feitas muito à custa das cativações e dos impostos indiretos, mas verdadeiramente reformas da economia não vejo que tenham sido feitas. E acho que nós, por isso, estamos com a ideia de que vimos muito preparados para esta crise, mas não estamos, porque ter boas contas públicas, digamos, naquilo que é apresentar apenas um déficit pequeno ou até um pequeno superávit, mas não ter um país competitivo, isso não é estar bem. E eu julgo que neste momento o país deve responder não apenas com estas... Nós temos a ideia que a intervenção do Estado para sairmos da crise deve ser dar subsídios. Ou seja, a intervenção do Estado deve ser ir buscar impostos ou ir buscar dívida e distribuir pelas pessoas. E eu gostava de ver um pacote de reformas mais profundo. Dou-lhe 2 ou 3 exemplos. Naquilo que é a legislação laboral e a contratação, naquilo que é, por exemplo, o mercado do arrendamento, que me parece importantíssimo neste momento para a flexibilidade de famílias. Há muita gente que vai ter problemas enormes porque se endividou para comprar casa, vai ter problemas enormes para satisfazer essas dívidas. E são 2 de muitas. E acho que também se tem que falar, de facto, ou inevitavelmente, da redução da capacidade do Estado de prestar serviços. Porque, deixe-me dar um só exemplo. Nós andamos todos com a mania que o Estado, por exemplo, pode prestar serviço de transporte ferroviário. E o que vemos é que o transporte ferroviário é uma nódoa, é uma vergonha, e as pessoas que vivem com mais dificuldade na nossa sociedade, que não são nós aqui, se calhar vamos de carro para... Ora, o Pedro não, o Pedro vai de comboio todas as semanas. Mas as pessoas com mais dificuldade que fazem os comboios suburbanos têm que ter aquele serviço que é uma vergonha, porque nós insistimos que o Estado tem capacidade para fazer serviço ferroviário e não tem. Portanto, eu acho que este momento devia ser um momento também não só de identificarmos apoios, etc., de que todos falamos, e muito bem, eu próprio no meu setor tenho falado e tenho-os defendido, mas de reformas profundas que significam termos um Estado mais focado naquilo que é essencial e libertar tarefas que manifestamente não consegue fazer. E depois há reformas que não têm nada a ver com orçamento. Esta questão, a questão laboral, a questão do mercado de arrendamento, a questão da desburocratização da sociedade. E termino, estou a falar já muito, mas deixe-me dar só um exemplo. Eu tenho acompanhado, por uma atividade fora da minha atividade profissional, muito aquilo que é o serviço de takeaways aqui no Porto. Até ao início desta crise, era preciso ter um licenciamento, que eu ainda nem fui investigar qual é, um licenciamento qualquer, para fazer a entrega de refeições na casa das pessoas. Por causa da crise, suspenderam esse licenciamento. E eu pergunto, mas faz falta a alguém esse licenciamento? Quer dizer, qual é o problema de um restaurante ter um senhor de um Uber que entrega as refeições em casa do cliente? Se elas chegarem frias, o cliente não encomenda na vez seguinte. Será mesmo preciso um licenciamento? E, portanto, eu acho que este deve ser um momento para nós fazermos também uma reforma daquilo que é a nossa forma de organizar a sociedade e o Estado. Muito bem. É curioso porque falou da questão da legislação laboral e do mercado do arrendamento, que foram 2 das reformas que foram propagandeadas, pelo menos, pelo anterior governo. Foi feita alguma coisa, mas voltam a estar na agenda, pelo menos, do Manel. O Artur, que era, sobretudo na questão da legislação laboral, que está mais ligada, que está mais exposto, em relação a que tem, é necessária mais flexibilidade das empresas. Estávamos aqui a questionar também como é que as empresas podem ganhar mais flexibilidade. Eu relativamente à atribuição do Estado, e seja por subsídios, seja por moratórias, seja o que tenha feito, é que nesta situação alguma coisa tinha que ser feita, okay? Porque senão, efetivamente, as empresas não aguentariam, porque há pouco estava a dizer, as empresas, a faturação é 10% do que devia ser, é 0%, não sei o quê. Portanto, o fundo de maneio desaparece e, portanto, é impossível aguentar. Agora, o problema é como é que sai desta crise. E aqui, agora, neste momento, temos 2 modelos de desenvolvimento. Sai-se da crise, lá está, flexibilizando, reduzindo a carga fiscal, dando liberdade às pessoas, reduzindo a legislação, que é um tema muito, e regulamentos, que é um tema muito específico também de Portugal. Portugal é um país muito caro em regulamentos, mesmo para as empresas industriais, é caríssimo, caríssimo. Qualquer licença de uma Câmara Municipal é uma coisa que vale ouro, e, portanto, qualquer autorização da antiga Jornatória das Estradas, que agora se chama outra coisa qualquer, também custa centenas de milhares de euros. Portanto, é um país caríssimo. E eu estou com
com um receio sobre o modelo de desenvolvimento e como é que sai desta crise. Porque ainda hoje, a propósito do debate, estava a pensar nisto, e efetivamente um país como o nosso, que eu estava aqui a fazer umas contas, tinha feito umas contas já à tarde, que tem uma série de clientelas cativas, não é? Portanto, temos 700 mil funcionários públicos, aos quais reduzimos para 35 horas e, como tal, estão todos satisfeitos. Como é que se altera isto? Temos um número completamente avassalador de pensionistas, acho que são 3,6 ou 4 milhões de pensionistas, quando pensamos que somos 10 milhões de portugueses. Depois temos o tema do salário mínimo, que apesar de tudo são 22% da população ativa. Estamos a fazer qualquer coisa com 1 milhão de pessoas, ou mais de 1 milhão de pessoas, que vivem o salário mínimo. E, portanto, em que o salário mínimo é um ato puramente administrativo que não tem em conta, efetivamente, as questões de competitividade ou produtividade e até as próprias assimetrias regionais das empresas onde elas estão instaladas. E, portanto, isto mete um bocado... tenho alguma dificuldade de pensar, e aquilo que me parece é que nós vamos continuar, isto vai passar, naturalmente, as pessoas vão começar a consumir, talvez de uma forma um bocadinho lenta, mas depois lá vão ganhando confiança e vão aumentando, mas as condições estruturais de não competitividade da nossa economia vão se manter e agravar-se durante este período. Portanto, é muito provável que haverá uma tendência, até porque, em termos de política do Estado, neste momento, tem muito a ver com isso. Eu vejo, por exemplo, que nos últimos meses, os sindicatos desapareceram do mapa, quer dizer, desapareceram mesmo. Eu, se quiser falar com eles, eles nem querem falar comigo. E, portanto, há um silêncio à volta disto. As próprias associações empresariais, as associações do setor, as associações corporativas, eu vejo o caso da AIP, da Associação Industrial de Portugal, que perderam, nos últimos anos, e agora muito mais, capacidade reivindicativa. Porque, na prática, também são uma clientela do próprio Estado. E, portanto, eu não acredito numa sociedade... Deixa eu aproveitar porque propôs um plano de 10 mil milhões para reindustrializar o país. Pois, não sei, é um plano... E quem paga? É só um segundo, de facto. Eu acho que só isto dava uma noite de debate, que era discutir a independência das associações empresariais em Portugal e perceber e até eventualmente reportar em números qual é a parte do orçamento de cada associação que estão no Conselho de Concertação Social e no Conselho Económico e Social, que depende de prestações de serviços do Estado. Ou se calhar é um assunto que era melhor nem debater, porque eu julgo que a cultura... Eu calo-me já, mas não resisto a desabafar isto. Quando foi anunciado o apoio, e atenção que eu não faço aqui uma crítica ao PS e ao Governo, mas quando foi anunciado o apoio do Partido Comunista Português ao anterior Governo, foram ouvidas as várias associações dos vários setores, e só houve uma, que foi a CAP, que disse que isso era um mau sinal naquilo que era o modelo de desenvolvimento económico do país. As outras, e recordo particularmente a CIP, disse que falaria com qualquer um que lá estivesse. E, portanto, logo aí, o posicionamento das associações empresariais face ao poder político e face à cultura, naturalmente que o PCP não tem doença de pele nenhuma, não é esse o problema, mas a cultura de liberdade económica, que é essencial para a geração de riqueza, é incompatível com aquilo que o PCP defende. E, portanto, se as associações não estão à vontade para dizer isto, claro que depois chegamos a uma situação destas e o único à vontade que tem é para pedir 10 mil milhões de subsídios. Admito que não tenham mais margem. Sim. Não, mas só para terminar, totalmente de acordo, isto é um tema, efetivamente, que é isso, que há uma anemia em Portugal. Os crescimentos dos países fazem-se confronto entre as empresas, entre os projetos, entre as pessoas, e isso é que faz, efetivamente, crescer. E para isso tem que haver uma liberdade de pensar e de fazer, e não estamos à espera que haja uma decisão, um decreto ou um regulamento qualquer que nos ajude de alguma maneira. Portanto, o que eu digo é, o que foi feito tinha que ser feito, não havia alternativa. E está a ser feito em todo lado, nos Estados Unidos, Inglaterra, na Alemanha, etc. Mas agora o problema, eu, por exemplo, acredito muito mais que o Reino Unido, que é um país que tem feito uma democracia bastante avançada e tem regras económicas e de relação bastante liberais, que sairá muito mais rápido do que nós. Quer dizer, e nós continuaremos a marcar passo numa anemia constante. Isso já aconteceu, aliás, na outra crise anterior, em que vimos que, no caso irlandês, se calhar é um extremo, não é? Mas todos os países saíram e tiveram acelerações de crescimentos significativos de 4, 5, 6%, e nós mantivemos de 1 ponto qualquer coisa, 2%, e estamos todos muito felizes. E vemos todos os dias centenas e há uns milhares de portugueses que saíram de Portugal, e jovens, que gostariam que vocês estar cá em Portugal, que estão fora em Portugal, porque, efetivamente, Portugal não é um país que as pessoas têm alguma ambição, de certa forma estão um bocadinho coartados nessa sua ambição.
Isto é o que eu sinto neste momento, e isso é que eu acho que é preocupante, é que independentemente do mercado melhorar e não sei o quê, e das coisas começarem aos poucos a retomar, estes problemas que são intrínsecos ao nosso modelo de desenvolvimento e que se vão manter. A questão do contrato de trabalho. É evidente que isso é um bom exemplo. Qual foi na altura da chamada Troika? Infelizmente os contratos tornaram-se mais flexíveis. Eu contrato muita gente, etc., ao longo destes anos. E nunca mais, na altura, não tinha ninguém a querer discutir contratos a termo fixo, ou melhor, permanentes, não é tanto efetivos. Isso não era importante para as pessoas. As pessoas queriam trabalhar, queriam ganhar bem, naturalmente, e queriam mostrar que tinham capacidade para ganhar melhor. Se as pessoas são melhores, a empresa trabalha melhor, tem melhores resultados, distribui mais naturalmente, porque as empresas querem guardar os melhores trabalhadores. Portanto, assim são as regras. Portanto, não há processo administrativo, seja o qual for, ou regulamentar, que faça guardar os trabalhadores. Quando for agora a abertura da economia, agora, que está agora para começar a acontecer, é evidente que há um problema com o desemprego. Se o Estado obrigar as empresas a manterem os trabalhadores, portanto, tem duas, ou melhor, os trabalhadores que têm hoje as empresas têm um volume de negócio que é 40% ou metade, ou 20%, do que era. Então, só há uma hipótese. Ou o Estado continua a pagar aos trabalhadores, ponto, não é? Ou deixa as empresas, efetivamente, e flexibiliza os contratos de trabalho, de forma que a empresa ajuste a sua estrutura laboral e a sua estrutura operacional à realidade do mercado. A empresa quer crescer e vai crescer com certeza no curto prazo, não é? Portanto, agora, isso não sendo feito, eu acho que entramos aqui num sistema bastante preocupante para o crescimento económico, para a geração de riqueza dos próximos anos. Não tenho dúvida. Muito bem. Ricardo, não sei, aqui em Portugal o Ministro da Economia, certamente acompanha, tem sido amplamente elogiado pelos empresários, e não é só desta crise, já vem atrás e já avisou que despesas do Estado hoje são impostos amanhã. Vê margem e onde e como para baixar impostos nos próximos anos e necessidade, antes de mais? Margem há sempre, é preciso criatividade. E, por exemplo, eu acho que é ridículo, olhando para o caso da Irlanda, é ridículo termos um imposto, um IRC. Já sei que é muito complicado porque as pessoas acham que as empresas pagam impostos. As empresas não pagam impostos. Quem paga o imposto ou é o sócio, o capitalista, como eles gostam de chamar, ou são os empregados, ou são os clientes. Obviamente não se pode abolir de um dia para o outro, porque as pessoas estão habituadas, o mercado está habituado a um determinado preço, e portanto as coisas, provavelmente todo esse dinheiro seria para o sócio, não há problema nenhum disso, mas socialmente era difícil explicar. Mas nós falamos da Irlanda, que teve realmente uma recuperação espetacular depois, mas a Irlanda já desde 95 que estava preparada para ter essa recuperação espetacular. É verdade que quando veio o euro fez o mesmo que Portugal, endividaram-se à grande, privados e públicos, e tiveram a crise, mas já estava antes. Isto não se muda de um dia para o outro, mas se Portugal quer ser competitivo, o grande problema de Portugal é falta de capital das empresas. Porquê? Porque o Estado leva, ou seja, as empresas operam com capital mínimo. E se as empresas não têm capital, ainda por cima agora com a digitalização, todo o investimento que é preciso, não podem prosperar. Ou seja, em Portugal temos de tratar bem o capital, porque é um bem escasso. E outra coisa é, nesta crise e em todas as crises, são sempre um problema de falta de capital nas empresas. E como é que se resolvem? Com mais dívida. Dívida que é poupança alheia, mas de qualquer maneira aqui tenta-se que o Estado se meta no caminho. Para dar um exemplo do que é que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, neste momento o Trump disse que a Fed ia comprar a dívida das empresas todas públicas e privadas e as que fossem preciso. O que é que isso fez? Isso fez que os bancos voltassem a falar com as empresas. A Boeing precisava de um financiamento, não tinha dinheiro. Já estavam a falar com os chamados vulture funds, porque ninguém lhes emprestava. Os vulture funds querem entrar no capital, que a mim parece-me uma coisa saudável. Ou seja, quando tu tens capital, estas coisas aguentam-se, porque vais consumindo o capital. Para isso é que ele lá está. A dívida não, a dívida tem prazos. Então o que é que se faz? Bem, vamos pôr moratórias, vamos pedir ao Estado que nos alivie a tesouraria, que a gente depois paga, mas o problema continua a estar lá, ou seja, continua a haver uma precariedade nas empresas. Se as empresas estão... Há outra coisa que é o facto dos juros serem baixos por todas as políticas financeiras dos bancos centrais, que também não ajuda porque o capital fica muito caro. Porque como os juros são baixos, o que a gente quer é alavancar as empresas.
Mas quando chegamos a estas alturas, as empresas que têm pouca dívida, que estão capitalizadas, são as que estão preparadas para enfrentar os desafios. E em Portugal isso é impossível. Portanto, se nós não cuidamos do capital, se nós não protegemos o capital, não vamos ter capital. E Portugal tem que atrair o capital, mas não é como fazem, ou seja, não há uma segurança jurídica, temos agora um plano de vamos fazer o MIT em Portugal, ou vamos dar benefícios fiscais à Alta Europa, que são os grandes projetos. O problema é que não são os grandes projetos que nos levam à prosperidade, são os pequenos, feitos por milhares de pessoas, é a ordem espontânea do mercado. Foi o que nós vimos depois desta crise. O Estado não resolveu nada, o Estado foi pondo paninhos quentes à espera que isto resolvesse para poder voltar a cobrar impostos. E, curiosamente, o nosso Estado, ou seja, tudo o que nós fazemos de bem, somos um bom aluno, é porque não há dinheiro. A Itália ou a Espanha, neste momento, tem um peso político para poder forçar a máquina, para poder ter déficit. Portugal não tem. Portugal é como a Grécia. Quando a Grécia pisou fora, a União Europeia deixou-os à sua mercê e voltaram a pedir, por favor, ajudem-nos. Portugal tem a mesma situação. Ou seja, todo o controlo orçamental que se faz em Portugal é porque não temos outra hipótese. Por isso é que agora estamos à espera dos eurobonds, porque o governo português quer mostrar que pode fazer, quer ter dinheiro, e a única maneira de ter dinheiro é mutualizar a dívida. Mas o grande problema de Portugal, e não é de agora, não é deste governo, não é do anterior, é de há 200 anos, é que não há capital. E não há capital porque não é bem tratado. Essa é a minha opinião. Obrigado. Pedro, falou-se aqui da questão das grandes infraestruturas. O Pedro é um dos maiores utilizadores, tanto do aeroporto de Lisboa como dos voos da TAP. Tem-se falado da questão da TAP, da intervenção e do que deve ser o papel do Estado. Também se tem falado do aeroporto de Lisboa, não sei se... Sim, eu acho que uma das coisas boas desta crise, se eventualmente alguma coisa ela pode trazer de bom, é que algumas coisas faraónicas possam ser colocadas no seu devido ângulo. Eu recordo sempre, para os mais antigos, pelo menos aqueles que se lembram melhor, que nós em 1973 construímos uma coisa chamada Sines, antes da grande crise petrolífera, e temos aquilo que é aquele elefante branco que ainda hoje nos assombra as contas todos os anos e que foi construído como sendo a miríada, como iria vir aí a árvore das patacas que viria. Mas eu queria só, e agora aproveitando um bocadinho as palavras do Ricardo para terminar, dizer que ao contrário do Manel, e nós normalmente estamos de acordo em quase tudo, mas ao contrário do Manel eu não sou muito favorável a estas grandes reformas, mas exatamente aquilo que o Ricardo dizia. Eu acho que a solução dos problemas passa sempre pelos pequenos passos e não pela farinha de condão que vai mudar de uma vez só os males do mundo, porque os males do mundo não se resolvem assim. O Manel falava um bocadinho, agora também quem não sente não é filho de boa gente, eu sou o dirigente associativo há 30 anos desta parte e posso dizer que na Centromarca nós dependemos zero do Estado, mas também dizer que ao contrário daquilo que o Manel dizia, eu falo com os partidos todos, exatamente porque nós temos que lidar com eles. Mas há uma questão que eu acho que há duas notas que eu queria terminar. Uma primeira, a dizer que nós vamos ter problemas com a parte económica, sem dúvida, e que a subsidiação do Estado por si só é sempre um mau caminho, porque a subsidiação do Estado é criar questões concorrenciais descabidas. A redução de impostos, por exemplo, se é para fazer chegar impostos à economia, a redução de custos de contexto é sempre muito mais favorável do que estar a beneficiar A, B ou C de um mecanismo qualquer, do que estar a fazer outra. A segunda questão, dizer que nós vamos ter um drama para resolver nesta fase seguinte, que já existia, mas que nesta fase se vai sentir ainda mais, que é um facto, nós temos o segundo país mais velho da Europa. Nós vamos ter um problema, já falamos aqui dos pensionistas, já falamos de tudo, mas esta crise vai trazer este problema ainda mais para cima da mesa, com todos os riscos e acessórios que estamos a criar às pessoas mais velhas. E a última, e esse para mim um temor enquanto, digamos, ligado ao empresariado e pessoa que preza muito a liberdade, eu acho que nós vamos ter um grande problema para lidar nos próximos tempos, que é o êxito suposto do nosso Serviço Nacional de Saúde e o êxito suposto da estratégia de saúde do Governo vai ser utilizada para uma amplíssima tentativa de renacionalização da nossa economia. Vai-se dar o exemplo do Serviço Nacional de Saúde para tudo. Vai servir para explicar que, afinal de contas, o Estado tem que investir em mais, ter mais, estar mais presente e ser mais eficaz. E nós sabemos qual é o resultado disso em termos de médio e longo prazo. Isso é um bocadinho só essa nota que eu queria terminar, que é exatamente dizer que eu acho que quem defende menos o Estado podemos ter aqui uma fase complicada para lidar nos próximos tempos. Muito bem. Estamos a 1 minuto da hora. O Telmo vai fazer uns comentários finais. Podemos chamar-lhe assim uma avaliação de 0 a 20. Não tenho esse dom que é muito presidenciável, mas de todo não é tema comigo. Eu queria só voltar à antena
para vos agradecer a todos, obviamente. Acho que foi um debate interessante, onde se levantaram muitas questões e ficam sempre muitas outras por responder e comentar. Aproveitava ainda a quem nos está a seguir para convidar a seguir as iniciativas da Oficina da Liberdade e convidar todos para o próximo domingo, às 21 horas, na mesma. Teremos um debate que me parece também sobre um tema muito pertinente, sobre a liberdade da expressão, o Estado e a comunicação social, onde temos confirmados 5 convidados de todos conhecidos, em que procuramos ter uma perspectiva dos vários ângulos sobre este tema, desde os acionistas, aos gestores, aos jornalistas, enfim, aos comentadores e também ao público, que muitas vezes é esquecido. Portanto, dia 24, às 21 horas, regressaremos com mais um debate da Oficina da Liberdade. A todos, muito obrigado. Até à próxima. Encontramos-nos pela internet. Até à próxima. Obrigado e boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.